Olá, queridos. Hoje, sobre o Evangelho de Lucas, nós vamos conversar sobre os capítulos 19, 20 e 21. E começando sobre o capítulo 19, é muito interessante porque Jesus está chegando em Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém porque ele sabe que vai ser preso pelos homens, pecadores e crucificado. Essa é a última semana. 3 anos se passaram de Deus, aquele que se fez carne, habitando, manifestando seu poder e ensinando aos homens. Ele chega em Jerusalém. O que acontece? O Salvador indo à procura de pecadores. Por quê? Porque ele se encontra com Zaqueu, o chefe dos publicanos. Zaqueu sobe numa árvore. Jesus olha para ele: Zaqueu, hoje importa eu jantar na sua casa. E não é apenas Jesus que entra na casa, mas ele também entra no coração de Zaqueu. E Zaqueu entrega a sua vida a Cristo, se arrepende dos seus pecados, faz promessas a Deus que manifestam fruto de arrependimento, conforme João Batista cobrava das pessoas: você que se arrependeu, então mostre frutos de arrependimento. A salvação entrou não apenas na casa, mas no coração de Zaqueu. Então, do verso número 11 ao verso número 26, a parábola das 10 minas. Isso Jesus conta em Jerusalém, por quê? Porque Deus está explicando que Ele é o recompensador de todos os fiéis. Saiba que aquilo que você fizer para Deus, ainda que um homem não veja, ainda que as pessoas não percebam, Deus sabe, está notando tudo e vai te recompensar. A palavra então de Deus fala sobre a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Ele vem montado num jumentinho e a multidão segue Jesus. E onde ele vai passando, as pessoas vão colocando folhas de árvores, de palmeiras para que ele passe e suas roupas para que ele pise nelas durante o caminho. Isso são honras que se dão a um rei. Por quê? Que atmosfera é essa? O que está no coração das pessoas e na mente das pessoas? Está ali no verso número 11. O povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Pense comigo. 3 anos Deus encarnado, 3 anos Deus comendo e bebendo com eles, 3 anos manifestando o seu poder, os mudos falando, os cegos enxergando, os paralíticos andando, 3 anos Deus profetizando o que aconteceria, 3 anos todo aquele que chegava diante de Jesus com o coração quebrantado e humilhado ia embora feliz e jubiloso e alegre. 3 anos as pessoas ouvindo que Deus e só Deus pode ensinar. Essa é a atmosfera, é isso que está no coração das pessoas, é por isso que eles estão chegando em Jerusalém, Jesus montado no jumentinho e as pessoas numa só voz estão alegremente cantando em alta voz, o que diz o verso 38, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas, é isso que está no coração das pessoas. Mas alguns religiosos, sempre eles, os moralistas dos religiosos, sempre aqueles que se justificam a si mesmos, eles estão dizendo: olha, mestre, não está ouvindo seus discípulos cantando? Repreenda-os. Eles estão vendo você como um rei, como um Deus, repreenda-os. E Jesus então disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. Como tem estado sua boca, seu coração durante o dia? Quietinho? Você tem se calado por causa das pandemias e tristezas da vida e das circunstâncias? Não se cale. Abra sua boca, louve a Deus. Você tem motivo demais para louvar e para agradecer a Deus e cantar a Ele com júbilo, com o coração realmente alegre aos olhos de Deus. Faça isso, senão as pedras farão. A palavra então de Deus vai dizer, no capítulo número 20, a autoridade de Jesus é questionada. Por quê? Olha que interessante. Enquanto a multidão, as pessoas querem fazer de Jesus rei e sabe que está iminente a vinda do reino de Jesus, do reino de Deus sobre eles. No capítulo número 20 e 21, os líderes se levantam religiosos, os sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus. Afinal de contas, Jesus está entrando em Jerusalém. E ali está a matriz de todas as seitas judaicas, ali está a matriz do sinédrio, dos sacerdócios. Então esses sacerdotes se levantam, os chefes da lei, os mestres da lei, os religiosos, os líderes religiosos, e perguntam a Jesus: Jesus, com que autoridade você faz tudo isso? Quem te deu essa autoridade de curar as pessoas, de perdoar pecados, de entrar no templo e derrubar as mesas e dizer que estamos transformando o templo em covil de lobos? Quem te deu essa autoridade? Uma autoridade que só era reconhecida a Deus e ao Filho de Deus. Por 3 anos, Jesus se disse ser o Filho do Homem, que significa o Filho de Deus.
mas eles custavam a entender. Ficaram uma semana com Jesus Cristo ali, observando Ele, examinando detalhadamente Jesus Cristo, tentando pegá-lo em alguma contradição. É por isso que faziam perguntas a Ele. É por isso que diz o verso número 20, queriam apanhar Jesus em alguma coisa que Ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao povo e às autoridades do governo. Por isso que perguntaram a Jesus se deveriam pagar impostos. É por isso que sacerdotes chegaram até Jesus, não criam na ressurreição e perguntaram: haverá ressurreição? E Jesus diz: haverá sim, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, por isso que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eles não queriam saber, até diziam: boa resposta, verso número 39, boa resposta, mestre. Não, eles não estavam interessados na resposta, eles não estavam interessados no ensino, no saber, no aprender. Eles queriam pegar Jesus em alguma contradição. Eles passaram a semana inteira examinando Jesus Cristo e questionando Ele de forma astuta como lobos, porque eram inimigos de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que não encontraram erro nenhum em Jesus. E é por isso que Jesus diz ali no verso número 17, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa palavra rejeitar é quando se examina detalhadamente, mas mesmo assim se despreza. Os líderes religiosos, eles examinavam Jesus a semana inteira, não viram erro nenhum, mas mesmo assim desprezaram. É por isso que o texto diz, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Não rejeite Deus. Depois de examiná-lo atentamente, saiba, você precisa concluir sobre Jesus Cristo, e essa conclusão vai levar à morte eterna ou à vida eterna. Por fim, capítulo número 21 vai falar sobre a oferta da viúva, que deu só 2 moedas, mas deu mais do que todos, porque deu daquilo que lhe faltava, que lhe iria fazer falta, enquanto os demais deram do que sobrava. Por fim, a palavra de Deus vai falar sobre o fim dos tempos. Jesus conta sobre esse fim dos tempos, que é a curiosidade de todo mundo. E quanto ao futuro? Quem não pergunta sobre isso? Os próprios discípulos de Jesus perguntaram. Jesus descreveu a era como seria, não o mundo, mas a era, a destruição do templo, a volta de Cristo, no verso ali número 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória, mas quero atentar para 2 coisas muito importantes, responsabilidades do cristão, que Deus fala no fim dos tempos, que é o de saber e o de vigiar. Essas são 2 tarefas que eu e você responsabilidades temos que ter. O de saber, diz ali o verso número 31, saibam que o reino de Deus está próximo. Essa é a nossa responsabilidade de sabermos que tudo aquilo que Deus prometeu vai cumprir. E que isso encha o teu coração de esperança. E a segunda responsabilidade é a de vigiarmos, que diz o verso número 36, estejam sempre atentos, vigilantes e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. Essa é a nossa segunda responsabilidade, a de vigiar, de estar atento, não disperso, descuidado ou desatento. Por quê? Para que a gente não seja pego despreparado. Não fique sobrecarregado com as preocupações dessa vida e com as tentações que vêm sobre a nossa carne, mas esteja vigilante e atento para que a gente escute quando o anjo tocar aquele grande alarido, anunciando a volta em glória do nosso Rei Jesus Cristo. Deus te abençoe.